Olá, meu nome é Brenner Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje vamos falar sobre o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Antes de mais nada, gostaria de lhe convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que juntos possamos transmitir a Bíblia. Gostaria de ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho foi uma das primeiras mensagens que Jesus pregou e ensinou. Mas o que significa o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, uma notícia feliz, uma notícia que causa alegria, significa uma boa notícia. O Evangelho significa uma boa notícia. Mas essa boa notícia só faz sentido quando temos consciência da má notícia. Uma notícia é que somos pecadores. Somos filhos de Adão. Adão pecou lá no Jardim do Éden e nós somos descendência de Adão. Logo, todos pecamos. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer. É que não temos como cumprir a lei de Deus cabalmente, de maneira perfeita, porque temos nossa natureza, a natureza pecaminosa. Nossas obras não são capazes de nos justificar e salvar. Ainda que nós entregássemos nossa fortuna para os pobres, isso não nos justificaria. Ainda que a partir de hoje nós vivêssemos uma vida perfeita, as nossas obras não poderiam nos salvar, porque não temos como pagar o mal que nós já fizemos. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Nós merecíamos ser condenados pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Essa é a má notícia. A má notícia é que somos pecadores, não somos capazes de cumprir a lei de Deus e as nossas obras, nossas boas atitudes não podem nos justificar e salvar. Contudo, temos uma boa notícia. A primeira boa notícia é que Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente. Não depende do que a gente faz ou deixa de fazer. Deus nos ama. A Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz em Romanos 5,8 que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou que nós fizéssemos algo de bom para que Ele nos amasse. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 19, que o amor de Deus excede todo o entendimento, vai além da nossa compreensão. Esse é o amor de Deus por nós, que nós não podemos entender e que vai além da nossa capacidade de compreender. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que Deus, Ele é justo. Se Deus é justo, por que ainda estamos vivos? Sendo que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, a gente peca e não estamos mortos, não estamos no inferno, porque Cristo levou sobre si na cruz. Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus. O salário que era para nós recebermos, que era a punição, Cristo levou sobre si. Isaías 53, 4 e 5 nos diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo pagou o preço. A 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos diz que Cristo se fez pecado por nós. E é por isso que, ao crermos em Cristo, nós somos justificados. A justiça de Cristo é aplicada em nós. Cristo, Ele não merecia morrer. Cristo viveu uma vida justa. E o salário do pecado é a morte. Cristo não merecia esse salário, não merecia esse resultado. Essa condenação era para ser nossa. Mas Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, ele diz: primeiramente vos entreguei, vos ensinei
o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo ele resume o Evangelho a isso. Cristo morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou para ele nos dar uma nova vida, uma vida eterna. E o que podemos fazer diante de tudo isso? Diante dessa boa notícia que traz felicidade para a nossa vida, que traz paz para a nossa vida, que traz salvação. No texto que nós lemos, em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus ele fala sobre arrependimento e fé. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento significa mudança de vida, mudança de mente, consequentemente mudança de atitude. Arrependimento significa mudança de direção. Nós fazemos a vontade de Deus não para adquirirmos a salvação. Nós devemos fazer a vontade de Deus para demonstrarmos a nossa gratidão diante de Cristo. Para nós recebermos a salvação que é de graça, que Cristo nos oferece de graça, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Cristo. Se arrepender com fé, como Cristo disse. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer nessa boa notícia, que só Cristo pode nos levar para a vida eterna. Essa passagem é só uma de muitas outras que existem na Bíblia sobre arrependimento. O arrependimento é necessário para que a gente possa corresponder ao amor de Deus. Você pode questionar e dizer: mas não consigo ter uma vida perfeita diante de Deus. Eu vou pecar e errar novamente. Mas eu quero te dizer que nós precisamos estar em comunhão com Cristo, porque cada vez mais que estivermos perto de Cristo, mais longe estaremos do pecado. Ainda que a gente erre, que a gente peque, que a gente cometa erros, nós podemos chegar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que o justo ele cai 7 vezes. Todas as 7 vezes ele se levanta. O importante aqui é nunca desistir. Ainda que a gente peque, a gente venha errar diante de Deus, a gente tem a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos diante dele, para recebermos perdão e comunhão com ele. Para termos uma fé mais forte diante de Deus, é necessário a gente ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus, se congregar, buscar participar de uma igreja, para que através da palavra de Deus, a comunhão dos irmãos, a gente possa ter uma fé mais firme, uma fé mais sólida. E assim nós poderemos vencer a cada dia. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia. Você possa se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar, para que juntos possamos transmitir a Bíblia, transmitir esse Evangelho, para que outras pessoas possam conhecer a salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. Obrigado e até a próxima.